Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 15 de dezembro de 2025. Segunda-feira do terceiro domingo do Advento. Primeira leitura. Uma estrela sai de Jacó. Leitura do livro dos Números 24, 2, 7.15 e 17. Naqueles dias Balaão levantou os olhos e viu Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus veio sobre ele, e Balaão pronunciou seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai, e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel! Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto das águas. A água transborda de seus cântaros, e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag, seu reino está em ascensão. E Balaão continuou pronunciando seu poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai, e seus olhos se abrem. Eu o vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó, e um cetro se levanta de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 24. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres ele ensina o seu caminho. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Evangelho. Donde vinha o batismo de João? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus 21, 23, 27. Naquele tempo Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos, do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos, dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Uma estrela surge para iluminar o caminho da esperança. O advento é tempo de espera ativa, não de passividade. É o tempo em que o coração se abre para acolher a promessa que já desponta no horizonte. A primeira leitura nos apresenta Balaão, um profeta inesperado. Balaão é considerado um profeta inesperado porque, diferentemente dos grandes profetas de Israel, ele não fazia parte do povo eleito nem estava inserido na tradição religiosa hebraica. Era um estrangeiro, vindo da região da Mesopotâmia, contratado por Balaque, rei de Moabe, para amaldiçoar Israel.
ou seja, sua missão inicial era oposta ao plano de Deus. No entanto, Deus intervém e transforma a intenção de Balaão. Em vez de maldição, ele proclama bênção e esperança. Isso revela dois aspectos importantes. A soberania divina. Deus pode usar instrumentos improváveis para realizar seus desígnios. A universalidade da salvação. Já no Antigo Testamento, vemos sinais de que a graça não se limita às fronteiras de Israel. Esse caráter inesperado também é pedagógico. Mostra que a palavra de Deus não depende de status, origem ou expectativas humanas. Assim como Balaão, pessoas e situações que parecem distantes da fé podem se tornar canais da ação divina. Balaão, chamado a proclamar bênção sobre Israel. Ele vê o povo acampado, organizado por tribos, e reconhece a beleza daquilo que Deus constrói na história. Em meio às tensões políticas da época, Israel em travessia cercado por povos hostis, sob a ameaça de reis poderosos como Agade. Surge uma palavra de esperança. Uma estrela sai de Jacó, um cetro se levanta de Israel. Essa imagem, no contexto antigo, indicava soberania e luz, a estrela como guia, o cetro como autoridade justa. Balaão, estrangeiro, torna-se instrumento para revelar que Deus age além das fronteiras humanas, conduzindo seu povo à promessa. Hoje também vivemos em meio a incertezas, tragédias ambientais, crises políticas, insegurança econômica. Quantas vezes nos sentimos como Israel no deserto, acampados em meio à instabilidade? Mas a palavra nos recorda, Deus continua fazendo nascer estrelas em nossa noite. Essa estrela é Cristo, cuja luz não se apaga diante das sombras do mundo. Assim como Balaão foi surpreendido pelo Espírito, somos chamados a abrir os olhos para perceber sinais de esperança no cotidiano, na solidariedade que brota em tempos difíceis, na coragem de quem luta pela justiça, na ternura que resiste à indiferença. O Evangelho de Mateus 21, 23, 27 nos coloca diante de um confronto. Os líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus. Querem saber com que autoridade ele age. Jesus responde com uma pergunta sobre João Batista, desafiando-os a reconhecer a origem divina da missão. Aqui está um ponto crucial. A autoridade de Cristo não vem do poder humano, mas da comunhão com o Pai. Ele não se impõe pela força, mas pela verdade que liberta. Quantas vezes também hoje confundimos autoridade com autoritarismo, poder com serviço. A lógica do reino é outra, a autoridade é serviço humilde. É coerência entre palavra e vida. Perguntemo-nos, em nossas relações buscamos dominar ou servir? No trabalho, na família, na comunidade, nossa liderança reflete a luz da estrela ou a sombra do egoísmo? O Salmo 24 nos ensina a oração do peregrino. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. Em tempos de desorientação, precisamos pedir direção. Caminhar na verdade é deixar-se conduzir pela misericórdia divina, que não se cansa de reerguer os humildes. Advento é tempo de conversão, sair das estradas tortuosas do orgulho e entrar no caminho da justiça e da paz. Na época de Balaão, os oráculos eram práticas comuns entre povos do Antigo Oriente Médio. Eles consistiam em consultas a divindades para obter respostas sobre decisões políticas, guerras, colheitas ou destinos pessoais. Normalmente envolviam rituais, sacrifícios e sinais interpretados por sacerdotes ou adivinhos, que buscavam ler presságios em elementos como vísceras de animais, movimentos das estrelas ou fenômenos naturais. Esses oráculos tinham caráter utilitário e muitas vezes eram manipulados para atender interesses dos reis. A profecia de Balaão se destaca porque rompe essa lógica. Não é fruto de magia ou manipulação humana, mas uma revelação gratuita do Deus verdadeiro, que transforma uma intenção de maldição em bênção, mostrando que a palavra divina não se submete ao poder político nem às práticas supersticiosas. Sua profecia rompe esquemas. Não é manipulação mágica, é revelação gratuita.
O povo de Israel, pequeno e vulnerável, recebe promessa de grandeza não por mérito, mas por eleição divina. Analogamente, hoje, em meio à cultura do mérito e da competição, Deus nos lembra que sua graça é dom, não conquista. O Evangelho, situado nos últimos dias da vida pública de Jesus, revela tensão crescente com as autoridades religiosas, que temiam perder o poder. Essa dinâmica continua atual, estruturas que resistem à novidade do Espírito, preferindo segurança à conversão. Santo Agostinho, comentando o Advento, afirma: esperamos aquele que já veio para que venha plenamente em nós. A estrela de Jacó é figura de Cristo, luz que guia os magos e ilumina as nações. O Catecismo da Igreja Católica recorda: ao celebrar anualmente a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta espera do Messias. A palavra oráculo, do latim oraculum, indica a resposta divina, não mera previsão humana. Assim, a profecia de Balaão é sinal de que Deus fala também por meios inesperados. A liturgia nos convida a vigiar, pois a vinda do Senhor é certa, ainda que não saibamos o dia nem a hora. Irmãos e irmãs, eis o nosso chamado à responsabilidade, hoje. Ser guiado pela estrela significa assumir compromisso com o reino, lutar contra a injustiça, promover reconciliação, cuidar dos pobres. Advento não é só preparar a casa para o Natal, mas preparar a vida para acolher Cristo. Cada gesto de amor é um raio dessa estrela que ilumina o mundo. Uma estrela surge para iluminar o caminho da esperança. Essa luz não é apenas promessa distante, é presença que transforma nossa história. Que neste Advento aprendamos a reconhecer a ação de Deus nos acontecimentos, a discernir sua voz nas perguntas que nos desafiam, e a caminhar com olhos abertos como Balaão, para ver que a salvação já desponta no horizonte. Oremos, Senhor da história e da esperança, neste tempo de Advento, quando as noites parecem longas e os caminhos incertos, abre nossos olhos como abriste os de Balaão. Ensina-nos a ver as estrelas que anunciam tua presença no meio da escuridão do mundo, que não nos deixemos paralisar pelo medo das crises, pela indiferença diante da dor ou pela tentação do egoísmo. Dá-nos coragem para reconhecer que tua luz já brilha nas pequenas sementes de bondade que florescem ao nosso redor. Faz-nos construtores de esperança concreta. Que nossas palavras sejam bênção, não maldição, que nossas atitudes sejam sinais do reino, não instrumentos de divisão. Quando a política se torna palco de ódio, ajuda-nos a promover diálogo e justiça. Quando a economia exclui os pobres, inspira-nos a partilhar o pão e a lutar por dignidade. Quando a cultura valoriza apenas o sucesso e a aparência, ensina-nos a escolher a simplicidade e a verdade. Que cada gesto nosso seja como um raio da estrela que guia os povos até Cristo. Senhor, dá-nos humildade para caminhar na tua estrada. Ensina-nos a servir com autoridade que nasce do amor, não do poder. Que no trabalho sejamos honestos, na família sejamos presença de paz, na comunidade sejamos mãos estendidas aos que sofrem. Que não temamos perder status, mas temamos perder a tua graça. Ajuda-nos a ouvir tua voz nas perguntas que nos desafiam, e a responder com vida coerente. Por fim, faz-nos vigilantes e perseverantes. Que este Advento não seja apenas preparação externa, mas conversão profunda. Que cada dia seja a oportunidade de acolher-te nos pobres, nos migrantes, nos solitários, nos que clamam por justiça. Que a estrela de Jacó brilhe em nossas escolhas, iluminando este mundo ferido com a luz da tua misericórdia. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.